a partir do verso 14, Paulo diz: estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a pregação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Vamos ler até o 24? E para que saibas também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibas a nosso respeito e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te pedimos que a tua palavra seja aplicada em nosso coração por meio do Espírito Santo, que apenas a tua palavra se sobressaia aqui, não as nossas ideias, não as nossas vontades, mas sim a vontade do Senhor revelada na tua palavra, e que possamos, Deus, todos os dias, a cada momento, colocar em prática tudo aquilo que nós estamos aprendendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, na última passagem que nós lemos, ali do verso 10 ao verso 13, nós expomos o que Paulo estava falando a respeito das armaduras, ou armadura do Senhor, né? Então, nós somos revestidos, crentes em Cristo Jesus, a partir do momento em que recebeu uma nova vida, ele também é revestido dessa armadura de Deus. E Paulo vai dizer que essa armadura é que nos dá a coragem de enfrentar o inimigo. Essa armadura é o que nos dá, vamos dizer assim, a possibilidade de enfrentar o inimigo. Se nós não temos essa armadura de Deus, nós não podemos enfrentar esse inimigo. Por quê? Porque esse inimigo é no reino, ele trabalha, essa guerra acontece num reino espiritual, e não é um reino carnal, não é um ambiente que ele fala aqui de carne e sangue, ou seja, nós não lutamos contra carne e sangue, nós não lutamos contra homens, mas a nossa guerra, ela é espiritual. E é isso que nós falamos na semana passada, que nós só poderíamos ser fortalecidos no Senhor por meio dessa armadura de Deus. Só poderíamos vencer essa guerra nesse mundo espiritual se nós estivéssemos revestidos com essa armadura. E Paulo lembra a igreja que essa guerra, então, é contra o diabo. É contra o diabo e o seu exército. Ele fala, não é contra carne, nem osso, nem sangue, não é contra homens, mas sim contra principados, potestades, ou seja, esse reino celestial, esse ambiente espiritual que muitas vezes nós desconhecemos por falta da leitura da palavra de Deus. E esse é um ponto muito sério, porque a gente sabe que o reflexo da nossa vida aqui na Terra é reflexo do que acontece no mundo espiritual. Se nós estamos nos apegados a Deus, nós vivemos uma vida conforme Deus agrada. Se nós estamos vivendo uma vida de pecado, pode ter certeza que no mundo espiritual, essa guerra espiritual, nós estamos sofrendo nessa guerra espiritual. E é isso que Paulo está falando, que nossa guerra é contra os inimigos espirituais, contra o diabo, contra os seus demônios, né? Então, agora Paulo, o que ele vai fazer com tudo isso? Ele vai fazer uma analogia com as vestimentas, com aquilo que o soldado na guerra usa para combater os seus inimigos. E Paulo, provavelmente aqui, meus irmãos, ele está olhando para um soldado. Porque lembra que Paulo está preso, né? E provavelmente, e naquela época, muitos presos já podiam desfrutar, vamos dizer assim, da sua prisão em casa, né? Mas ele não estava em casa sem ninguém vigiando ele. Então Paulo provavelmente tinha um soldado que estava ali vigiando o tempo todo, firme, de pé, o tempo todo, cuidando para que ele não fugisse, para ele não fizesse nada, né, de errado contra o Império Romano. Mas provavelmente Paulo, ele olha para esse soldado de guerra, e talvez aqui, pode ser que um soldado, ele não usa todos esses tipos de arma aqui apenas para resguardar a casa ali, mas ele imagina um soldado de guerra, e ele quer trazer para a igreja esse simbolismo. Olha, da mesma forma que um soldado de guerra, ele se
ele usa a armadura para se defender, da mesma forma os crentes em Cristo Jesus usam também das armaduras espirituais para se defender da ação do inimigo. E como Calvino fez a interpretação aqui, eu vou também usar da mesma forma que ele diz que não é, ele fala que não é importante aqui a gente ficar debruçando a respeito dessas peças da armadura, porque o ponto principal é o que nós devemos nos apegar, é da forma como nós devemos viver como crentes, e não tentar ficar falando aqui, porque a armadura tal era de ferro, era assim, era usada dessa forma, a couraça era... Não, o ponto principal é falar o que Paulo está tentando destacar aqui como crentes em Cristo Jesus. Nós precisamos estar atentos, estar firmes, como ele começa aqui no verso 14. Então nós vamos fazer uma exposição a partir do verso 14 até o final, tentando entender o que Paulo quer dizer a respeito dessa armadura de Deus, como nós podemos viver então nesse mundo, né, que nós estamos vivendo aqui, e também esse mundo espiritual, essa guerra espiritual que está acontecendo. E ele já diz de cara: estais, pois, firme. Meus irmãos, a palavra firme aqui é a mesma que estar de pé, né? Estar em sentido firme, de pé, não cair, não vacile. E aqui o que eu tenho que explicar um pouco melhor, que talvez na semana passada eu não falei tanto, é que, meus irmãos, essa guerra espiritual contra Satanás e seus demônios, essa guerra já é uma guerra vencida. O que eu quero dizer? Jesus já alcançou, ele venceu por nós. Essa guerra não é minha e sua, no sentido de que é eu que vou batalhar para vencer. Não, Jesus já venceu. A palavra de Deus diz que Jesus já amarrou o diabo, já pisou na cabeça da serpente. Então isso é muito importante a gente entender. Que essa guerra é uma guerra vencida. Já ocupou o território, vamos dizer assim. Mas o inimigo ainda não morreu. O inimigo ainda não está preso totalmente. Então, o diabo e os seus demônios, eles tentam justamente atacar, e eu falei na semana passada que o principal alvo do diabo e o seu exército é atacar a igreja. Porque o mundo já é dele. O mundo já vive debaixo da autoridade dele, né? A palavra de Deus diz que o príncipe desse mundo, ou seja, já faz parte do mundo, o mundo já faz parte do seu reino, vamos dizer assim, mas a igreja não. E o diabo não pode tirar a igreja e levar para o reino das trevas, porque Jesus disse: aquele que crê em mim já passou da morte para a vida. Mas então o que acontece nessa guerra? Justamente o que nós falamos na semana passada é que o diabo tenta nos tirar a atenção de Deus. Tenta fazer com que a gente fique cada vez mais preocupados com as coisas do mundo e despreocupado com as coisas que nós devemos viver conforme a vontade de Deus. O diabo quer que a gente tome mais tempo nessa vida, saciando o desejo da nossa carne, do que realmente vivendo o reino de Deus. E hoje o que a igreja, grande parte da igreja não tem feito é viver o reino de Deus. E infelizmente, como a gente tem observado nas igrejas, o diabo tem feito assim um estrago na igreja, porque a igreja não tem aprendido a viver o reino de Deus e entender que essa guerra ela é espiritual e ela existe. E aí, meus irmãos, eu não posso falar para vocês aqui que essa guerra não existe, sendo que Paulo está falando. A gente submete a palavra de Deus e ele está dizendo que essa guerra existe. Essa guerra espiritual está o tempo todo acontecendo. Nós precisamos estar atentos a essa guerra. E ele até explica como que nós devemos fazer para vencer, para estar de pé nessa guerra, com as armaduras do Senhor. Então, meus irmãos, fato é, a vitória já está dada, Jesus venceu por nós, não somos nós que vencemos alguma coisa, mas Jesus venceu por nós. E por que então nós temos uma guerra ainda? Meus irmãos, quando você ocupa um território, e aí você pode ver filme, pode imaginar como deve ser isso, quando você ocupa o território, você não... ganhamos, vamos sair, vamos embora, vamos curtir, né? Vamos festejar, porque já ganhamos. O que vai acontecer? O inimigo pode vir e tomar novamente. O inimigo pode vir e lutar contra a gente. Por isso que Paulo está dizendo aqui, fiquem firmes. Esteja como um soldado. Firmes para que o inimigo não ocupe o seu tempo, que era para estar com Deus. Não ocupe o seu pensamento.
Não ocupe o que nós vamos ver aqui, a verdade, a justiça. Não tire essa certeza que vocês têm, que vem do Senhor. E aqui, um outro ponto que eu quero também destacar, é que alguns teólogos eles vão interpretar de duas formas. Então, as duas formas que vocês interpretarem, eu acredito que não existe essa contradição, e ela é aceita por alguns teólogos, tá? Então, boa parte dos teólogos vão dizer que essas armaduras aqui, cingindo com a verdade, vestindo com a couraça da justiça, é algo que o crente deve buscar se armar, né? Deve, vamos dizer assim, essa armadura de Jesus, essas virtudes, elas são buscadas pelo crente. Mas eu vou usar aqui a interpretação da maioria dos teólogos reformados, que vão dizer que essa armadura é a armadura que Jesus nos dá, e que nós já temos essa armadura, nós já temos essas armas, nós já temos esses itens aqui, e o que nós precisamos é... E aqui eu vou cuidar com essa palavrinha, tá? Tomar posse, tá? Porque eu sei que muita gente está acostumada de outra forma com esse tomar posse. Mas aqui, o tomar posse, vamos dizer assim, é você se apropriar daquilo que Deus te deu. Daquilo que Jesus te deu por meio da sua morte na cruz. Agora você tem essa armadura dada por Deus. Você deve colocar ela em prática. Você deve viver a sua vida com essa armadura, com esses itens, com essas virtudes que o Senhor deu. Então, aqui já está dado para nós. Nós recebemos, quando entregamos a nossa vida a Cristo, quando Cristo nos transformou, nos deu uma nova vida, nós já recebemos essas armaduras, esses itens, e o que nós precisamos é tomar posse, né? Nos apropriar disso e vivemos com isso, tá? Da forma correta, da forma como o Senhor quer. Então, mais um pontinho que eu queria destacar antes da gente seguir, é que essa batalha não é um ataque, mas é uma defesa. Em nenhum momento Paulo diz aqui que nós devemos atacar o inimigo. Nós devemos correr atrás do inimigo. Isso aí, vocês vão lembrar, vocês vão saber que muitas igrejas fazem totalmente diferente disso, né? Eles querem justamente buscar o inimigo para atacar, para atentar, os crentes atentando o tentador, né? Mas muitas igrejas têm feito isso, né? Não têm entendido a respeito de que nós, como crentes, nós não buscamos o ataque, mas nós buscamos a defesa. E Paulo está falando o tempo todo aqui de defesa. Um soldado que está firme, que está se defendendo contra qualquer tipo de ataque. E só o Senhor Jesus pode nos dar essa capacidade. Então é isso, tendo esse entendimento do que nós já vimos até aqui, e com relação a qual inimigo nós estamos lutando, e como nós podemos ficar firmes, é o que Paulo vai dizer aqui. Então, estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Como que alguém pode cingir da verdade se não tem Cristo? Quem é a verdade, o caminho e a vida, senão a Cristo? Então, o Senhor Jesus nos vestiu do seu poder. O Senhor Jesus nos vestiu de uma nova roupa, uma roupa vinda de Cristo, um novo homem, uma nova vida vinda de Cristo. Então, Ele é a verdade, por isso que nós nos submetemos a essa verdade, por isso que nós nos deleitamos nessa verdade. Todos os dias nós somos atacados a respeito dessa certeza. E, infelizmente, meus irmãos, muitas igrejas pregam que você precisa todo dia se cuidar, senão você perde a sua salvação, senão você perde Cristo. Então, se você pecar, aí você tem que tentar de novo. Se no dia que Jesus voltar, se estiver pecando, por quê? A garantia da tua salvação está em quem? Está em Jesus ou está em você? Infelizmente, as igrejas aí têm pregado que a garantia da tua salvação está em você e não em Jesus. E a palavra de Deus é muito clara, dizendo que a nossa salvação é de Cristo. É essa verdade dada a nós por meio de Jesus Cristo. Ele é a verdade. Por isso que aqui o cinto, né, a parte mais importante, talvez, do soldado, ali onde carrega todas as suas armas. Então, é com a verdade, por meio da verdade, que nós podemos nos defender das heresias que são pregadas por aí, seja na internet, seja nas igrejas, sejam naquelas pessoas que se dizem conhecedoras da verdade, mas é quando nós nos apegamos a essa verdade, é que nós não somos derrotados pelas heresias. Quem é o pai da mentira? É o diabo. E aqui Paulo deixa muito claro que nós devemos nos cingir com essa verdade. Cingir-nos com Cristo, a verdade de Cristo. E vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça era aquela parte do peito do soldado, né, onde ele protegia ali do peito, do coração. E o que Paulo está dizendo aqui, se vistam
da justiça, se vistam daquilo que Cristo fez por vocês na cruz. Nós fomos justificados, meus irmãos, em Cristo Jesus. O que significa ser justificado? Significa que você não tinha razão nenhuma para ser salvo. Você não tinha nada para oferecer para Deus a respeito da sua salvação. Você não podia fazer nada para obter essa salvação. Mas Jesus, justo, fez justiça por nós. Ele deu a sua vida. Nós somos justificados em Cristo Jesus. Nós recebemos a justificação. Agora nós podemos estar diante de Deus, porque nós somos justos, não por nós, mas por Cristo. E por isso nós precisamos nos revestir disso. Nós recebemos essa justificação. Não é algo que nós podemos alcançar. Não é algo que eu posso fazer aqui e agora eu sou justificado. Não, por isso que me parece muito claro que Paulo está dizendo justamente, olha, tome posse disso. Não deixe que as heresias, não deixe que os homens tirem de você a certeza da justificação, a certeza da verdade que há em você. Não deixe que os homens tirem ou deixem vocês em dúvidas a respeito do que Jesus Cristo fez na cruz na sua vida. Fiquem firmes, estejam firmes, porque o que Cristo fez, ninguém pode apagar, ninguém pode derrubar, ninguém pode desfazer. Está feito em Cristo Jesus. Vamos abrir a Bíblia em Romanos 8:31. Fala a respeito dessa justificação. Eu vou ler até um tanto aqui, porque eu gosto muito dessa passagem. Veja essa justificação da qual nós devemos nos apropriar. Verso 31, 8:31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, é isso que Paulo está dizendo. Tome posse disso. Se aproprie dessa justificação do Senhor. Quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos considerados como ovelha para matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. É isso que é tomar posse, é isso que é apropriar da justificação, daquilo que Cristo fez por nós. Não somos nós que fizemos alguma coisa, mas Cristo fez por nós. Cristo nos justificou. Por isso, meus irmãos, tomem cuidado com esses ataques que vem às vezes dentro da igreja, tentando te atacar, tentando te colocar, te dar dúvida se você realmente é salvo ou não. E mais, é isso que o inimigo tenta fazer o tempo todo. É isso que o diabo tenta fazer o tempo todo. É te trazer essa incerteza, medo. Satanás quer nos levar a não enxergar isso. Não dá mais tempo de pedir perdão. Eu já me afundei demais no pecado. Não, meus irmãos, se aproprie dessa salvação, dessa justificação dada por Cristo Jesus na sua vida. Eu quero ler mais um texto, 2 Coríntios 5:21, vamos? Aquele que não conheceu o pecado, falando de Jesus, ele o fez pecador por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está aqui a justificação. É Jesus que nos justifica. E nós precisamos nos apropriar isso na vida prática. Meus irmãos, aqui mais uma vez, não é que você só vai ser justificado porque você se apropria disso. Não é que você vai ser salvo porque você disse, opa, então Deus quer me salvar, agora eu vou... Não. Ele te salvou, Ele te justificou, e isso precisa estar na sua vida prática. Nós não temos isso apenas como teoria, mas isso é na nossa vida prática. Quando o inimigo vier, quando ele tentar nos atacar, nós temos isso como resposta a ele. Nós temos essas armas, essas armaduras de Deus para nos defender diante dos ataques do inimigo.
E ele segue: calçai os pés com a pregação do evangelho da paz. Os pés aqui, Paulo está se referindo a justamente onde nós caminhamos, por onde nós andamos, onde andarmos, onde estivermos caminhando, nós temos a certeza da paz que o Senhor nos deu e nós pregamos esse evangelho. O diabo quer trazer angústia, quer trazer temor, quer trazer insegurança. Só que Cristo nos deu a paz com Deus. Isso nós estudamos hoje na IBD. Falamos a respeito dessa paz que Cristo nos deu. E essa paz que Cristo nos deu nos permite ter relacionamento com o Pai, estarmos com Deus. E o inimigo não pode tirar isso, mas ele que muitas vezes quer trazer insegurança, temor, trazer angústia. E como prática disso, meus irmãos, nós pregamos o Evangelho. Nós pregamos, anunciamos essa paz que só pode vir por meio de Cristo. Por isso nós precisamos anunciar, falar a respeito do que Cristo fez, a boa notícia. Com essa paz que nós caminhamos. Isso é colocar em prática aquilo que Deus nos deu. Verso 16, embraçando sempre o escudo da fé. Eu gosto muito dessa analogia quando Paulo fala do escudo da fé, porque ele está falando justamente que nós recebemos, mais uma vez, não é nós que buscamos ter fé, que nós temos fé, mas nós recebemos primeiro essa fé de Cristo. Essa fé de Deus vem a nós. A palavra de Deus diz que nem a fé é nossa, mas a própria fé vem de Cristo a nós. Por isso que nós nos apropriamos disso. A fé que Deus nos deu, e é por meio dela que nós vencemos o maligno, é por meio dela que nós podemos apagar, como diz Paulo aqui, todos os dardos inflamados do inimigo, do maligno. E aqui, meus irmãos, vocês já devem ter visto filmes que mostram aquela lança que é lançada com fogo, né? Eu acho que é essa ideia que Paulo está tendo aqui. Um escudo que quando bate aquela lança, eu já vi algumas imagens lá que tentavam demonstrar como que era esse escudo. Você vê que ele tem um pano, e aquele pano, quando o fogo bate ali, ele consegue apagar. Mas, mais uma vez, não é nossa intenção tentar ficar falando aqui desses itens, mas sim do que Deus nos deu em Cristo Jesus. Ele nos deu pela fé, ele está dizendo aqui que pela fé nós podemos apagar essa chama do maligno. Nós podemos vencer esses dardos inflamados do maligno por meio da fé. A fé é o escudo contra as setas, contra os dardos inflamados do diabo. Vamos ler 1 Pedro, capítulo 5. Primeira Pedro 5, verso 8 diz, olha só, meus irmãos: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Pedro está dizendo aqui que nós vamos atrás do leão? Está dizendo que o leão vem atrás de nós. Ele que busca a quem devorar. E aí ele diz, verso 9, resistindo-lhe firmes aonde? Na fé. Veja que o mesmo entendimento que Paulo tem é o que Pedro tem aqui. Nós podemos resistir ao diabo pela fé, certos de que sofrimentos iguais os vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Verso 10, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua glória, a sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, deixar de pé. Por isso que eu digo, quando Paulo está falando, ele está dizendo de algo que é Deus que faz em nós. E nós temos que nos apropriar, porque é esse Jesus que nos firma, é esse Jesus que nos fortifica, é esse Jesus que nos faz estar fundamentados em tudo isso. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Voltando lá para o texto, meus irmãos. Somente pela fé nós podemos derrotar completamente o inimigo. Por isso nós precisamos estar firmes na fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim nós podemos vencer o inimigo por meio da fé em Cristo, verso 17.
Tomai também o capacete da salvação. Aqui está mais uma vez aquele ponto que eu digo que muitas igrejas hoje fazem as pessoas estarem desesperadas com relação à sua vida. Muita gente dentro da igreja hoje com medo da morte, quando na verdade nós deveríamos esperar por ela, para estar eternamente com Cristo. Veja se isso não é maligno, meu irmão. O fato de você estar desesperado com a sua morte, desesperado de onde você vai. E aqui, meus irmãos, eu quero diferenciar bastante a importância da gente pensar nisso, mas não viver pensando nisso. A gente tem que pensar nisso porque é isso que nos faz nos voltarmos para Deus e dizer: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não posso morrer sem o Senhor. Mas após ter essa certeza, meu irmão, não é uma coisa que nós vivemos mais pensando ou tentando descobrir se realmente, será que eu sou, será que eu não sou? Se você é salvo em Cristo Jesus, você é salvo para sempre. Não tem como você perder essa salvação. Não existe doutrina mais importante na palavra de Deus do que a gente acabou de ler. Nem a morte, nem a vida, nem principados. E ele fala, nem você mesmo pode afastar do amor de Deus. Homem nenhum. Ou seja, você não pode se afastar do amor de Deus. Porque Deus nos garante essa salvação. É Ele que nos dá isso. Por isso que crentes não podem viver com desespero, com medo da morte, com insegurança com relação à salvação. O crente deve vestir o capacete da salvação. Estar seguro na salvação. O crente não pode desanimar ou duvidar disso no meio da batalha. Nessa batalha espiritual nós temos que ter certeza da salvação não recebida por causa de você, mas por causa de Cristo. É Ele que nos deu e nós precisamos vestir isso. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deus nos deu a sua palavra. É por meio dela que nós podemos vencer o inimigo. Como que Jesus venceu o diabo no dia da tentação? Vocês lembram? Ele ficou lutando com o diabo lá? O que ele usou? A sua palavra. É por meio da palavra que nós vencemos o inimigo. É por meio da palavra de Deus que nós vencemos Satanás e seus demônios. E aqui, meus irmãos, isso é muito importante porque no seu dia a dia, quando o seu patrão pede para você fazer algo errado, você consegue se pegar na palavra e dizer assim, eis que a palavra diz: não furtarás, não roubarás. Quando você está com o seu pensamento impuro e você está se debruçando ou chegando perto, de repente, de uma traição, você consegue pensar e dizer assim, a palavra de Deus diz, eu não posso trair a minha esposa. Você tem a palavra de Deus certa no seu coração para vencer as obras do maligno, a ação do maligno. Lembra que nós falamos na semana passada que Paulo diz que o diabo, ele faz justamente armadilhas? Lembra que até eu citei que quando eu era criança, tentava fazer lá uns caixotes para pegar umas galinhas na fazenda? Quando caía lá, conseguia pegar. E é o diabo o tempo todo, porque é a mesma palavra usada para estratégia. O diabo tem estratégia. E ele vai tentar nos vencer naquilo que nós temos mais fraqueza. Por quê? Porque não nos fortalecemos na palavra. Nós podemos vencer o inimigo, nós devemos vencer o inimigo por meio da palavra, estudar a sua palavra. Porque aquilo que ela diz, é assim que nós vivemos, é assim que nós damos os passos da nossa vida, por meio da palavra e a espada do Espírito. É Ele que corta, é Ele que vence, por meio do Espírito Santo, tá? O Espírito com letra maiúscula aí, né? É o Espírito Santo de Deus, que é a palavra de Deus. Indo para o final, meus irmãos, Paulo encerra esse entendimento da armadura, dos itens da armadura, e ele vai dizer mais, não é só tomando essa armadura, se apropriando dessa armadura, mas também caminhar nessa batalha em oração. Verso 18, com toda oração e súplica. Veja que depois de alistar todas essas peças, todas essas virtudes que nós recebemos do Senhor, Paulo diz agora que nós devemos estar em oração o tempo todo.
E nessa batalha, para ele, a oração, a natureza da oração, ela é essencial para a vida do crente. Não tire da cabeça de vocês essa batalha, essa guerra espiritual. E veja o que ele fala com relação à oração. Ele vai dizer, orando em todo o tempo no Espírito. Meus irmãos, o tempo todo. O tempo todo. Não é só em um momento da nossa vida, mas é viver uma vida de oração. E aqui tem uma diferença entre a oração e o espírito de oração. Tá? Oração é aquilo que nós fazemos quando nós abaixamos nossos olhos ou nos colocamos diante do Senhor aqui como igreja e falamos com Deus. E espírito de oração é quando a gente vive em espírito de oração o tempo todo falando com Deus. Você não precisa fechar teus olhos e agora eu vou falar com Deus, não. Mas é na sua vida diária, é no seu caminhar, você está ali falando com Deus, pedindo para Deus, agradecendo a Deus, exaltando, engrandecendo ao Senhor. É isso que Paulo quer dizer em todo o tempo. Orando ao Senhor, com oração e súplica. Como crentes em Cristo Jesus, nós não podemos nos apartar disso. Nós precisamos ter uma vida o tempo todo de oração e de espírito de oração. Falando com Deus o tempo todo. E para isso, seguindo, orando, oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, que eu disse, né, a respeito do espírito de oração, e aqui também está com letra maiúscula, né, ou seja, orando no Espírito Santo. Viver uma oração, não só quando tudo está bem, ou quando tudo está mal. Grande falha nossa. Eu gosto de contar que eu tenho aprendido a respeito disso. Porque a gente lembra de orar e está mais intensificado na oração no momento difícil da nossa vida. A gente está o tempo todo ali orando. Está o tempo todo em espírito de oração. Pedindo para Deus se transformar, para Deus fazer aquele milagre, para Deus curar. E quando está tudo bem, parece que a gente se afasta disso. Mas o que nós precisamos é estar o tempo todo orando. Orando em todo o tempo no Espírito. E para isso vigiando com toda a perseverança, ou seja, com insistência. Não pararmos de orar. Não deixarmos de orar. E súplica por todos os santos. Isso aqui é maravilhoso, meus irmãos. Porque além de orarmos por nós estamos orando por aqueles irmãos que também estão nessa batalha. Para o meu irmão, para o seu irmão, em Cristo Jesus, que está nessa batalha também. Nós não oramos só por nós, para que a gente vença o inimigo, para que a gente consiga vencer o inimigo diariamente, mas a gente ora um pelos outros. Meu irmão, isso é ordem do Senhor para nossas vidas. Não é um conselho, não é uma opinião de Paulo, é um preceito, é lei, é a vontade de Deus. E não só oremos por nós mesmos, mas oremos uns pelos outros, porque nossos irmãos também estão nessa mesma batalha, vocês estão nessas batalhas. Eu oro pela vida do Lucas, porque ele está nessa batalha espiritual. Eu oro pela vida do Leonardo, porque ele está nessa batalha espiritual. É assim que deve ser a vida do crente, orando uns pelos outros, para que um dia essa batalha vai ser encerrada, que é o chamado, né, o finalmente, o dia final, o que nós estamos vivendo é o ainda não. Né? Ou seja, Cristo ainda não voltou, por isso nós estamos ainda nessa batalha. O inimigo não foi derrotado por completo. Mas quando Cristo voltar, nós não estaremos mais nessa guerra. Só que enquanto estamos nessa guerra, nós precisamos estar firmes e orando uns pelos outros. E aí Paulo vai aproveitar e fazer esse pedido para ele mesmo, né? E também por mim. Só que Paulo fala qual é o objetivo dele, por que nós devemos orar uns pelos outros. E por que Paulo pede a oração aqui? E é interessante que Paulo, se ele pede oração, é porque ele sabe o quanto ele depende do Senhor. E o que tem, meus irmãos de crentes hoje, líderes, pastores, né, que se acham que não precisam de oração porque são fortes, estão sempre com Deus. Imagine Paulo aqui. Paulo entendia a dependência do Senhor. E ele pede oração, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez. Paulo fala que, meus irmãos, orem por mim, para que quando eu for falar, eu fale com ousadia. Quando eu for pregar, eu pregue com força, com intrepidez. E ele fala desse mistério de Cristo. Nós falamos aqui no começo, mistério do Evangelho, mistério que nos uniu a Cristo. Esse é um mistério do Senhor.
essa justificação, essa obra de Cristo, ele fala: orem por mim, meus irmãos, para que eu fale da palavra, fale com ousadia, para que o mundo conheça o mistério do Evangelho. E ele é o embaixador mesmo, porque é ele que inicia a pregação aos gentios. Né? Ele está falando: eu sou aquele que eu preciso pregar aos gentios. Eu preciso pregar àqueles que não são judeus. Eu preciso pregar para eles. Orem por mim, para que em Cristo eu seja ousado para falar. Todos nós devemos fazer essa oração por nós, uns pelos outros. Que a gente tenha ousadia para falar da palavra de Deus. Henrique, eu estou numa igreja em que lá não está sendo pregado o Evangelho. Eu estou vivendo perseguições. Ali não está sendo falado do amor de Cristo. Ore para que Deus te dê ousadia, intrepidez para falar, porque precisamos falar, hora fora de hora, a respeito do Evangelho. Ser ousado, como me cumpre fazê-lo. Como nós lemos aqui, o verso 21 até o 24, Paulo faz esse anúncio para a igreja, dizendo que está enviando Tíquico. Tíquico provavelmente aqui era o mensageiro daquilo que Paulo escrevia, né? E Paulo está mandando, como se Tíquico estivesse ali enviando essa carta, entregando e falando: recebam o meu abraço, a paz seja com vocês, irmãos, e amor com fé, da parte, verso 23, da parte de Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos que amam sinceramente o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqueles que amam sinceramente Cristo. Meus irmãos, para concluir, quando nós nos revestimos de Cristo, nós nos despimos daquela velha vida, daquele velho eu, daquilo que nós éramos. Vivíamos no reino das trevas, lá nós éramos vulneráveis, lá nós não tínhamos capacidade de vencer os ataques de Satanás, e agora nós estamos sob a proteção de Cristo. Nenhum mal pode nos vencer, tendo a armadura de Cristo. 1 João 5,18 diz: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe ataca. Verso 19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Veja essa dicotomia. E aí eu te pergunto, para encerrar: onde você está? Você faz parte do reino do Senhor? E aí você precisa viver firme nessa guerra espiritual? Ou você ainda não faz parte do reino de Deus e faz parte do reinado do maligno? Existem esses dois grupos: aqueles que estão debaixo da graça do Senhor e daqueles que estão debaixo da autoridade do maligno. Você pode se colocar diante do Senhor Jesus e dizer: Senhor, eu quero fazer parte do reino do Senhor. Me perdoe. Eu te peço, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia do que eu sou. Eu não posso fazer nada sem o Senhor. Faça essa oração. Faça aqui, faça na sua casa. Quando você for encostar seu rosto no travesseiro, fala: Senhor, eu dependo, preciso totalmente do Senhor. Não posso fazer nada sem Ti. E eu sei que somente com a armadura do Senhor eu posso vencer. Somente com a armadura do Senhor eu posso participar dessa batalha. Sem essa armadura eu estou perdido. Sem essa armadura eu estou no reinado do maligno. E Deus pode te dar uma nova vida, transformar a sua vida por completo e tirar você das trevas para a luz, tirar você da morte para a vida. Esse é o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos orar?